beleza? Bom, boa noite, colegas. Hoje estamos aqui para fazer a nossa 10ª gravação do podcast da Associação Médica. Temos o prazer hoje de entrevistar o Dr. Adilson, que já foi presidente da Associação Médica, foi um médico muito importante aqui para a medicina de Toledo, foi um dos idealizadores da Unimed e da Uniprime, que são duas entidades que nos deixam muito orgulhosos aqui de estarem aqui em Toledo e serem duas cooperativas que acabam influenciando muito do que é a medicina de Toledo hoje. Temos aqui a presença também do Dr. Cláudio, que vai ajudar a gente na entrevista, também já foi ex-presidente da Associação Médica e é atualmente presidente da UESP. E o Dr. Vendramini, que é colega das antigas aqui do Dr. Adilson, que vai nos ajudar aí com algumas histórias e algumas perguntas também para o Dr. Adilson. Bom, doutor Adilson, se quiser contar um pouquinho para a gente de como começou a história, como começou o interesse pela medicina, se é aqui de Toledo mesmo, a família, aonde estudou e por aí. Beleza. Pode dar o início, o pontapé para a gente Perfeito. começar. Bom, boa noite então a todos os colegas, ao presidente. E primeiro agradecer ao convite, me sinto extremamente honrado de ter sido lembrado em poder contar algumas histórias. Eu brincava agora há pouco com o nosso colega Danilo, que esteve aqui, que eu vou contar muitas mentiras e poucas verdades, né? Assim é bom. Assim é bom, né? É verdade. Inclusive, Bom, a gente recebeu muitos pics, propostas para não contar certas histórias. Perfeito. Bom, Otto, na verdade, assim, eu sou Adilson Cleto Bier, sou casado, minha esposa, a Vera, me dá o prazer da presença nesse momento. Tenho 4 filhos, o mais velho, o Luiz Pedro, engenheiro agrônomo, mora no Mato Grosso. O segundo, nosso filho, é o Eduardo. Ele mora na metade do Mato Grosso, que é tua, ou na outra metade? Não, na que eu vou comprar. Ah, tá. Então... Na metade que eu vou comprar ainda. A minha metade ele mora na outra, veio para onde nós vamos comprar. E aí tem o nosso filho Eduardo, imagino que daqui a pouco também deve estar aqui, é engenheiro civil. A gente tem uma construtora aqui em Toledo, a qual ele que toca, ele que cuida dessa parte. E tem o nosso terceiro filho, que é o João Adilson, é um colega nosso, formou na Universidade Pequeno Príncipe, faz oftalmologia no Hospital de Clínicas em Curitiba. E temos a nossa filha mais nova, Isabela, que também faz medicina em São Paulo, faz 5º ano de medicina também. Bom, você me perguntou a respeito do interesse pela medicina. Eu tenho uma história interessante. Eu nasci em Santa Catarina, em Concórdia, e cheguei aqui em Toledo em 28 de fevereiro de 1967. Vim para cá com um caminhão, não eu dirigindo, evidentemente, eu tinha só 9 anos de idade. Nós demoramos 7 dias para chegar aqui em Toledo. E Concórdia aqui, que são 500 e poucos quilômetros, hoje a gente faz isso em menos de 7 horas. Demoramos 7 dias para chegar aqui. Era toleiro, estrada de chão, uma aventura. E aí nós chegamos aqui em Toledo, em 1967, 28 de fevereiro, e estudei no colégio Incomar, inicialmente, depois estudei no colégio La Salle, depois estudei no colégio Luther King. Em 1974, eu fui a Curitiba. 28 de fevereiro de 1974, eu fui a Curitiba. Fui fazer o terceirão. E aí, eu sempre fui muito ligado a motor, máquina, gostava sempre dessas coisas. E eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu gostava de medicina também. E eu fui fazer vestibular, eu era menino, tinha 16 anos de idade, e resolvi fazer o vestibular para engenharia mecânica na Universidade Federal e tive a sorte de passar. Mas também havia me inscrito na Universidade Católica do Paraná, hoje é PUC, e na Universidade Evangélica do Paraná, que hoje é Mackenzie, para fazer os vestibulares de medicina. Eu também tive a felicidade de passar nesses 2 vestibulares e eu fiz uma pré-matrícula na Universidade Federal no curso de Engenharia Mecânica. E, aliás, tem um peso na consciência por causa disso até hoje. E optei por fazer medicina na PUC, na Universidade Católica. E eu fiz a pré-matrícula, no meu entendimento, pré-matrícula não é matrícula. E aí, eu estava no 3º ano da faculdade, eu recebi uma correspondência na minha casa da Universidade Federal do Paraná, que me estranhou.
Eu fui olhar dizendo que minha vaga estava aberta e seria cancelada naquele mês se eu não me apresentasse para ocupar a vaga. Então, alguém deixou de estudar por uma desinformação da minha parte, e alguém deixou de fazer engenharia mecânica naquele ano. Por isso, explicando que eu sou um mecânico da medicina, né? Então, a gente trabalha com parafuso, placa, etc. Explica a minha opção, a minha tendência aí de ter escolhido a ortopedia e a traumatologia. Só essa história assim dos 7 dias de viagem, né? O senhor se lembra disso assim como uma aventura mesmo, como um suplício, como que é essa lembrança assim dos 7 Deixa eu te falar, dias Otto, na verdade é assim. Diz que tudo na vida, por melhor ou pior que seja, a gente tem que tirar os conhecimentos e aproveitar alguma coisa do que passou. Realmente foi um suplício no sentido de tempo da estrada. Por outro lado, foi uma aventura, porque choveu e havia uma balsa no rio Iguaçu. Para vir para cá, a gente não tinha como passar se chovesse muito. E nós ficamos 3 dias na beira da balsa, num hotel que tinha lá, um hotelzinho, né? Porque não tínhamos como passar. Nós ficamos lá. E aí, de lá para cá, atolou o caminhão. Realmente foi uma aventura. Mas, por outro lado, houve um sofrimento, em função de que a gente não estava preparado para enfrentar essas dificuldades naquela época. Eu me lembro como fosse hoje. E hoje em dia, quando você passa assim uma perda no aeroporto, nossa, o avião atrasou 4 horas, você se lembra dessa época lá na viagem? Com certeza, eu diria que isso é uma coisa tão pequenininha, né, frente às dificuldades que todo mundo enfrentou. E eu posso te dizer, isso foi em 1967. Se imagina, eu estava ouvindo esses dias o podcast do amigo Gelson, falando sobre a época que eles chegaram aqui, que foi muito antes, né? Se bem que ele, chique, veio de avião, né? Eu vim de caminhão, né? Vim de pau de arara, não é verdade? Então. Uma coisa que eu posso dizer é que ele não precisa mentir sozinho também. A primeira vez que eu vim aqui foi em 68. A gente tinha aqui negócio desde 63, tinha serraria, né, mesmo? Terra e montou serraria. E quando eu vim aqui também de Campo Mourão para cá era só terra. E a gente, de vez em quando, você achava um lugar onde estava aberto no meio do mato. Então, parecia um asfalto. Eu vim com o caminhão do meu tio, trazendo uma mudança dele, e era tipo pau de arara, era mudança e tinha encerado, a gente ficava tudo dentro lá, a molecada toda. E realmente é desse jeito. E eu lembro uma vez que eu vim de carro, já em 74, 73, 74, eu levei 2 horas de Assis até aqui. Entre Assis e Toledo, ali tem uns armazéns, eu comprava corda, nós tínhamos uma Variant, amarrava no pneu. No pneu, mas enchia tudo. Depois, aí já era noite, tinha que lavar o farol, fazer tudo esse negócio. Então é uma história assim de ver que o que a gente sofria aqui. A gente ia no cinema e encalhava em frente ao cinema, lá, o Cine Imperial, onde hoje é a... Banco Bradesco. Não, a igreja, não, lá no Guarani. No Guarani, lá do Guarani. A Igreja Universal. Onde é a Igreja Universal. Você saía, tinha que ir pisando assim, onde tinha o caminhão passava, os carros. Mas encheu o sapato de tanto barro que de vez em quando você está torcendo o pé. Né? Pé vermelho, né, Milo? Aí que vem o pé vermelho. Então, a época que eu também, apesar de não ser daqui do interior de São Paulo, também a gente sofreu. E o Adilson eu conheci também, mais numa boate, né, Adilson? A gente... já éramos adolescentes. Já era adolescente. Não, você já está na faculdade. Eu já estava na faculdade. A gente conheceu antes na faculdade. A gente era estudante de medicina. Bom, eu cheguei numa nova geração, né? Eu cheguei. Já depois, quando né? cheguei depois, né? Eu cheguei em fevereiro de 1975. Eu tinha feito a residência de anestesiologia lá em São Paulo, aí vim trabalhar aqui, né? E vim trabalhar no Hospital Bom Jesus. Eu era o 6º médico do Bom Jesus. Aqui naquela região, naquela época, tinha 3 hospitais, bem distintos. Antigamente era falado Hospital Bom Jesus, Hospital Galóglio e Hospital Campanholo. Então, em cada hospital tinha um grupo de médicos, né? Então, a gente não se misturava, porque só fazia isso, né? Mas, quando cheguei aqui, o asfalto tinha em Umuarama e tinha em Cascavel.
mas até aqui não. Então, para chegar, eu vim lá do São Paulo, mas eu tenho uns parentes em Apucarana, então eu vinha no asfalto até o Moarama, depois de lá era a aventura, né? Porque você tinha que pegar tudo terra, mas eu chegava em menos tempo, né? Só não podia sair na época de chuva, porque aí você tem que sair com, colocava cadeado nas rodas, quando tem barro, para você pegar... Corrente, colocava corrente para você dirigir, né? Cláudio, hoje o maior mentiroso é ele, não somos. Não, mas é um prazer poder compartilhar a história. Vocês se conheceram na boate, vocês chegaram a ficar juntos? Ou... Ó, vou falar um negócio pra você. Esse negócio de ficar, isso é coisa mais pra tua geração. Nossa geração não tinha esse negócio. Não, a gente gostava de mulher naquela época, bastante. Ainda continua gostando até Nem hoje. todos eram machos, porque metade era mulher e metade era homem. Não era disso? Mas Era aí, assim. então tá bom. E a gente visava o seguinte, só visava as mulheres, os homens é parceiro. Porque nós tínhamos que chegar em casa e mentir junto, né? Onde você estava, né? Então, hoje não, hoje falou assim, ó, você está com fulano? Eu falei assim, mas quem que é o positivo e negativo? Eu falei, não, Por exemplo, a minha esposa sabe que a reunião da quarta-feira termina sempre lá pelas 5h30, 6 da manhã da quinta. Então, eu não complicado isso lá. Tá certo. Mas deixa eu perguntar uma coisa, daí vocês iam na boate, como que fazia? Ia na boate, as meninas, como é que era a relação? Não, Assim, fala só que início casando? do nosso. Não. Não, a gente já conhecia antes, porque meu tio morava perto da avó do Adilson, ali na Parigô, né? É onde é o supermercado Mufato hoje. Mufato. Eu fui criado ali. Que ano foi que vocês conheceram? Antes de fazer medicina, então? Nós já fazíamos medicina. Devia ser lá pelos 70 e... 70 e... Eu entrei na faculdade. Eu entrei em 74 também. Então, eu entrei em 75. Foi lá pelo ano 77, por aí mais ou menos. Mas só pra eu acalmar meu coração, porque eu ia nas boates lá pela década de 90, não pegava ninguém. Eu queria saber se vocês também na década de 60 também era que nem eu, É não tudo pegava igual, ninguém. tudo igual, não, tudo igual, não mudou nada. só A tem gente informação. mentia também, como você fala, a gente mentia também, não pegava ninguém. Só uma informação. Quantas gripes não pegamos aqui? Só uma informação. Nos anos 70, a boate era só de zona. Não tinha. Ah, essa que era a Nossa, boate. isso é verdade. Não, tem nada disso não. Tinha o Itas Drink, né? Não tinha nada disso não tinha nada disso. Tinha o Itas Porra, Drink, não tinha? O Cláudio tá querendo manchar a nossa reputação aqui, assim não dá jeito. Tinha boliche, tinha Não, o Itas Drink, tinha tinha. várias boates. Isso foi de Já era, ó. 75 em diante. Aqui, o que o Cláudio deve estar querendo falar, que naquela época não chamava boate, chamava discoteca. Isso mesmo. É isso que ele está querendo falar. Ele está mal É isso interpretando, mesmo. Cláudio. A gente Então. dançava lambada, um pouquinho depois, 80, 81, que foi a época da Da lambada. lambada, é verdade. Você dava um jeitinho dela. Você ia dançar bem lambada, teu jeitinho. Você acha? Que a gente vê você no dia a dia. aí. Pois é. E aí Bom, você foi fazer faculdade, daí descobriu lá que você deixou 3 anos a sua vaga de engenharia trancada, daí você viu que você compensou isso indo para uma parte da medicina que tinha a ver com isso. exatamente Você isso. tava contando. Exatamente. Bom, então eu fiz a faculdade de 70, eu entrei em 74, final de 74, 75 comecei e me formei em 80, na PUC. E aí eu fui fazer residência de ortopedia e traumatologia no mesmo serviço que o Dr. Renato Futagami, que é na Clínica de Fraturas e Ortopedia 15. Na época era um dos 3 melhores serviços do Brasil, um serviço extremamente bem conceituado. E eu conheci o Renato lá na residência, o Renato é de Guaíra. Eu acabei conhecendo o Renato lá, ele foi meu R2, ele entrou um ano antes que eu. E aí eu terminei a residência e olha a coincidência, em 28 de fevereiro de novo, sempre 28 de fevereiro, de 1983 eu voltei para Toledo. E aí eu tinha um convite para, na época o Dr. Luiz Ivan, que trabalhava no hospital, como o Cláudio muito bem falou, eram 3 hospitais, Clínicas da Lóglio, Hospital Bom Jesus e Hospital Campanholo. Não existia uma inimizade, mas existia uma divisão. Cada um tinha o seu corpo clínico, não se misturavam os corpos clínicos, diferentes de hoje, né? E aí o Dr. Luiz Ivan me convidou para vir para cá. Eu acabei aceitando, e aí nós trabalhamos, eu, o Dr. Luiz Ivan, nós trabalhamos 2 anos,
E como eu já conhecia o Vendramini, conhecia o Renato, um belo dia eu falei, escuta, para que trabalhar em 2 serviços, né, diferentes, 2 locais diferentes? Não faz sentido, né? A gente trabalhava feito maluco, né? Um trabalhava, dava plantando num lugar, outro plantando no outro. Vamos fazer uma sociedade, fazer um time só, né? E foi aí, 2 anos depois, né, em 1986, que nós fizemos a nossa sociedade. Então eram eu, o doutor Vendramini, o doutor Renato e o doutor Luiz Ivan, nós 4. Eu fui o último a chegar. E aí começou a nossa história dentro da medicina. Você comentou do Luiz Ivan. Ele foi o primeiro ortopedista de Não, Toledo? não, foi o segundo. O primeiro ortopedista foi o Dr. Wagner. Wagner de Barro. Isso, o apelido dele era mineiro. O apelido dele era mineiro. O Vendramini que veio para trabalhar com ele, né, Miro? Ele me chamou em fevereiro de 82. 82, quando cheguei, fiz 40 anos agora. Nós estamos a disco 39, né? 39, vim um ano depois. E o Wagner me chamou, só que um mês depois ele foi embora. Então, aí eu fiquei uns meses, uns 3, 4 meses trabalhando sozinho. Daí eu convidei o Renato para vir. Nós ficamos eu e o Renato. E no outro ano, o Luiz Ivan estava sozinho. Ele trabalhava com o Milton Berbix. Hoje o Milton está em Marechal Rondon. Marechal Rondon. É aí que nós formamos a dupla embaixo e a dupla em cima. Que daí veio, quando o Milton foi para Rondon, voltou, chegou a Deus. História interessante com relação a quando eu vim para cá, na verdade é para trabalhar em Marechal Cândido Rondon, no Hospital Dr. Seibert. E eu tive o prazer de conhecer o Dr. Seibert. E como eu falo alemão, eu fui lá, conversei com ele em alemão, Dr. Seibert, não sei se todos o conhecem, mas ele era um médico alemão, formado na Alemanha, e veio exercer a medicina aqui em Toledo. Ele é pai do Dr. Dieter, Dieter Seibert, e conhecido como HIP, lá em Marechal Rondon. Então eu tinha acertado que viria para cá. Isso foi no mês de junho de 82. E aí... o Dieter é o... Obrigado, são os nomes parecidos. Dieter é o engenheiro civil, meu irmão. E o Dietrich... Ele foi chefe da Regional de Saúde. Ah, sim, depois foi, o Dieter. E o Dietrich era com o nosso colega médico e falou, não, você vem para cá para trabalhar com a gente. Acabou falecendo mês de julho ou agosto, o doutor Seibert acabou falecendo. E aí, como o Milton trabalhava em Marechal Rondon e o Luiz Ivan trabalhava aqui, eu iria para trabalhar lá, nós faríamos uma equipe de 3. E acabou, os dois, por bem, acharam melhor o Milton ficar lá e eu acabei vindo para cá. Para mim foi bom porque a minha família era daqui, né? Meus pais moravam aqui em Toledo. E eu acabei ficando feliz com isso, né? Acabei voltando para casa. Então, durante a residência, você estava namorando com a ideia de ir para Marechal Cândido Rondon? A minha vontade era vir para cá, para Toledo, né? Mas como surgiu essa oportunidade, eu falei, bom, depois tudo se ajeita, né? Estava pertinho de casa, mas acabou coincidindo que eu acabei ficando em Toledo. E o seu alemão funciona assim quando você vai para fora? Funciona. Eu aprendi, existem dialetos aqui que se falam aqui, né? E eu tive a felicidade do meu falecido avô, seu Teobaldo Dreyer, morava aqui, o Miro conheceu. O seu Teobaldo Dreyer, tomei muito aquela bebida dele. Então. Olha a coincidência, minha mãe é Dreyer, meu pai é Bir, por isso que eu não bebo. Já nasci alcoolizado, não é verdade? Então, por isso que eu não bebo. Bom, tava... Só um rótulo. Então, eu falava da história dos meus avós, quando a gente veio para cá, e eu tive a felicidade de aprender alemão. Eu comecei a falar português quando eu tinha quase 3 anos de idade. E o vovô fala o alemão que chamam de Hochdeutsch, que é o alemão gramatical. E a minha avó não, minha avó falava um dialeto. Minha avó foi aprendendo o alemão gramatical, eu morei com meus avós maternos. E fui criado com meus avós maternos, até por questão de escola, eu morava aqui em Toledo, meus pais moravam em 4 Pontes na época, quando vieram para cá. Depois eles mudaram para Toledo também. Mas me viro bem, tá? Consigo me virar bem. Uma história da minha família, a gente aprendeu um dialeto italiano, né? Um dia chegou um italiano, nós fomos conversar com ele, o italiano falou, mas que coisa fala? Eu falei, mãe, não serve para nada isso. Realmente, a pessoa que fala o dialeto tem alguma dificuldade em entender, tem dificuldade em se comunicar, mas me viro bem. Que bacana, poxa vida.
Legal. E é patroa, como que aconteceu? Bom, Né? casamento. Bom, foi a festa. A festa foi extremamente, uma festa A muito festa é pequena. uma Não tinha dinheiro para porcaria pagar. Para quem está casando. Né? Não, mas eu vou te contar, foi interessante. Tem uma história dele. Então era interessante. Bom, eu vim para cá então em 83. No final de 83 eu comecei a namorar a Vera, né, que é a minha esposa. E aí nós casamos Peraí, em... como que se conheceram? Vamos lá. Uma história interessante. Eu conheci a Vera, nós vamos contar alguns detalhes aqui, depois se ela me puxar a orelha, vocês têm que me defender. Me defende. Eu estava fazendo faculdade, aliás, a Vera eu conheci há muitos anos, sempre foi uma mulher bonita, não é porque é minha esposa, mas sempre foi uma mulher bonita. E aí eu estava na faculdade de medicina, que funcionava, para quem conhece Curitiba, no outro lado da Praça Rui Barbosa. Aliás, um prédio maravilhoso, que era da Cúria Diocesana de Curitiba. Era um local lindo. Do lado tinha o Colégio São José. E um dia desse eu estava saindo da faculdade, e estávamos eu e 2 amigos conversando na frente, e a Vera passou. E aí eu mexi com ela. E ela falou assim, me contou depois, né? Falou assim, esse cara ainda vou colocar para trabalhar para mim. E ó, foi o que ela fez. Casou, eu trabalho para ela até hoje, você entendeu? E é assim que a gente se conheceu. E aí depois eu vim para cá, Me né? arrepiei, homem. Viu como é que é o negócio? Que medo. Mas o negócio é esse. Pela madrugada. Então, e daí aí nós casamos em 1987. E a festa de casamento foi uma festa realmente muito pequena, porque eu tinha o seguinte conceito. Se eu for convidar as pessoas todas que eu tenho conhecimento, eu tenho relacionamento, vai dar uma festa muito grande, é complicado. Posso esquecer alguém? Então vamos fazer o seguinte, convidamos meus pais, evidente, os pais dela, os meus irmãos, os irmãos dela, e estiveram lá os meus sócios, o Vendramini, o Renato e o Luiz Ivan, só, mais ninguém. Foi uma festa na casa, inclusive, dos pais da Vera. Nós fizemos um jantar lá. Aliás, meus avós, que eram vivos na época, os meus avós maternos e a minha avó paterna, que ainda era viva, também participou do nosso casamento. Só, uma festa muito íntima, muito pequena, mas foi muito agradável, muito interessante, muito legal. Porque você passou a adolescência toda aqui, estudou aqui, então você já tem realmente muitos amigos aqui pela cidade, né? A cidade naquela época era pequena, né? Exatamente. Toledo tinha, sei lá, 20 mil habitantes, talvez nem isso devia ter. Quando nós viemos para cá, em 67, talvez menos do que isso. E depois, claro, foi crescendo e a gente acabou conhecendo muita gente, então é complicado, fica difícil. Eles aí casaram, né? Tivemos E 4 e filhos. depois do casamento, como é que foi? Era tudo aquilo que você imaginava? Porra, Beleza, cara, é uma tudo beleza. espetáculo. Vida de casado é uma beleza, é um espetáculo. Mas só perde para de solteiro. Mas, Né? rapaz, faz tanto tempo que eu nem lembro mais, viu? Nem lembro mais. Só me lembro da vida de casado, que é muito boa, muito interessante. Eu sempre falo assim, eu casei bem, mas a minha mulher não sabe escolher marido. Não, vai dar azar assim. Né? Não sei se na tua casa é a mesma coisa. Assim. Não, mas lá em casa eu não posso falar nada, rapaz. O problema é o seguinte, se eu não me valorizo, ninguém vai me valorizar, então não tem jeito. Para minha mulher, eu sou o melhor marido. Só tem eu, vai fazer o quê, né? Tá ótimo. Então não tem opção. Eu já estou terapeutizado, falo pra minha patroa assim, ó, não vou mudar. É isso aqui mesmo, com todos esses defeitos e quase nenhuma qualidade. Mas eu quero o teu bem. Me larga e vai fazer outra coisa da vida. Ela não larga, né? Vai fazer o quê, né? culpa minha. É a opção dela, né? Você vê que é uma prova de amor, né? Claro, não tem a menor dúvida. Eu acho que uma das maiores coisas do Adilson é um cara, um dos maiores empreendedores aqui, como médico, né, de Toledo aqui, não só para ele, como para para a medicina de Toledo, ele foi muito importante, sabe, porque aqui nasceu Unimed, nasceu Uniprime, que antigamente, né, uns 10 anos depois, 10, 11 anos depois, de 96 foi Uniprime, que era um tique de crédito, e em 94, 84 que nasceu a Unimed, Em né? 84. Até a própria a IOT foi a primeira clínica de Toledo, né? Exatamente. Assim, primeira 96. É, 96. uma clínica, né? Podia contar um pouquinho 95, sobre a IOT, como Em 95 nós inauguramos, isso Só mesmo. quero fazer um parênteses aqui, ó.
É o segundo maior empreendedor, porque o primeiro é a Vera, que matou ele para trabalhar para ela. Eu não tenho dúvidas. Bom, eu acho que o Miro, ele está falando isso porque é meu amigo, né? Mas eu me sinto lisonjeado com essa colocação do Miro, mas não é por aí. Eu acho o seguinte, eu tenho bastante vontade, isso eu não posso negar. Bom, 1984, aliás, em 83, quando eu cheguei aqui, foi em fevereiro, e quem era o presidente da Associação Médica era o Dr. Raul Xavier. E logo depois, teve a eleição para a nova diretoria. E as pessoas mal me conheciam no meio médico, né? Aí o Dr. Tomás foi candidato a presidente da Associação Médica. Ele falou, eu preciso de alguém para ser vice-presidente. Pode me colocar aí que eu vou te ajudar. Fazia 3 meses que eu estava na cidade. Eu fui vice-presidente da Associação Médica em 1983. Em 1983, ainda, quando o Dr. Tomás assumiu, aliás, uma coisa que eu queria falar nesse momento é o seguinte, por isso que eu me sinto feliz e honrado vocês terem convidado a gente, porque quem não tem memória, aliás, quem não tem história, não tem memória, né? E o Dr. Tomás, infelizmente, já nos deixou, mas era uma pessoa que algumas vezes era incompreendida. Sabe? O Tomás era uma pessoa assim, aquele cara bronco, né? O Eli está aqui, né? O Eli conheceu ele muito melhor do que eu, que foi sócio dele muitos anos, mas o Tomás era uma figura fantástica. Eu gostava muito do Tomás. E aí ele foi presidente da Associação Médica, eu era o vice-presidente. Ele falou, vamos construir a sede da Associação Médica. Sei que a Associação Médica tem um terreno. Onde que é o terreno? Ninguém sabia. Aí o doutor Tomás foi atrás, lá na prefeitura, ver onde que era a sede da Associação Médica. Só falou, não, vocês não têm mais terreno. Passou o tempo. Doação era 2 anos, tinha que construir em 2 anos. Falei, mas, né? Vamos lá, conversamos e tal. Na época era o Corazo, o prefeito. E aí, eu conheci ele desde criança também. Não tem problema, vamos continuar com a doação, a gente faz um novo aditivo e tal, permanece a doação. E aí ninguém sabia onde era o terreno. Na prefeitura deram a localização, e aí tinha esse terreno aqui, que é do lado, aqui, né? Essa parte onde está a sede vai do lado, aqui a divisa do lado, corre para lá. E tem uma fotografia que, se vocês procurarem, deve estar aí, está o doutor Tomás, não sei se o Cláudio estava nessa fotografia, o Mitiro, o Ivan Garcia, isso eu me lembro. E eu acabei não saindo, né, nessa fotografia, mas eu acho que o Tramujas também... Eu era o fotógrafo. Então, mas eu não estava nessa fotografia. E aí foi comprado um barracão pré-moldado para começar a nossa sede. Gente, esses dias eu estava aqui na reunião... Esse aqui, ó, Isso aqui os pré-moldados, aqui ainda aparece, né? A parte... Porque isso aqui é igual a mulher da gente, a gente não pode separar, então... Foi reformado, eu sou a parte aparecendo. A mulher da gente tá aqui, ó. Então, e aí eu estava falando o seguinte, que quando, na reunião que nós tivemos esses dias, até eu pedi desculpas ao Raul por ter cometido uma indelicadeza, o Raul e o Cláudio, falaram assim, olha, a Associação Médica do Paraná ajudou bastante. Realmente ajudou, mas naquele momento não. A Associação Médica do Paraná nem tinha recurso para isso. Nós colocamos dinheiro do nosso próprio bolso, não tinha ajuda de ninguém, né? A ajuda era interna, não tinha ajuda externa. E aí eu me lembro que na época alguns falaram, mas fazer mais um clube aqui, a gente já tem tanto clube na cidade, para que mais um clube? Eu falei, não é um clube, é a casa do médico, vamos fazer isso. E foi criada uma comissão para a construção da Associação Médica. Nessa comissão éramos eu e o doutor Joaquim, ficamos nessa comissão. Vamos começar a construir. Eu era o vice-presidente e nós começamos a fazer. No ano seguinte, me tornei presidente. Em 1984, eu me tornei presidente da Associação Médica. E aí começa a história da Unimed. Veja bem. Só uma adenda aqui. Na época, os médicos ganhavam tão bem que eles tiraram um pouco de dinheiro do bolso de cada um e já fechou. Já deu certo. Sobrou um pouco. Rapaz, eu acho que tem a história isso é lenda, isso é crendice. Não era assim, não. Talvez nos primeiros assim, mas no nosso tempo já não era assim, não. Agora sim que o prefeito tem que aumentar o salário para ganhar para os médicos, né? Agora que tá bom o negócio. Então. Agora o negócio é ser médico de prefeitura. O nosso presidente, né, que está bem remunerado, né, presidente? Graças a Deus, né? Que bom. Bom, então eu estava falando com relação... E aí, em 1984,
nós começamos a fazer, a sede não estava pronta, inauguramos em 1985. Eu fui presidente de novo, em 85. E aí eu fui a Curitiba, e o presidente da Associação Médica do Paraná era o Dr. Pagani. Infelizmente já é falecido, né? Um cirurgião pediátrico, muito querido. E eu falei, doutor Pagani, é o seguinte, se imagina, eu era um moleque, né? Tinha 25, 26 anos. Ó, nós estamos construindo uma sede da Associação Médica lá em Toledo, não temos dinheiro para fazer nada, o troço está parado lá. Aí precisamos colocar as aberturas, e eram venezianas de madeira, né, que a gente queria colocar. Nós tínhamos orçamento, e aí, naquela época, eram 8 mil cruzeiros, acho que era na época, era 8 mil, eu não me lembro, era 8 mil. E aí eu falei para ele, olha, nós precisamos de uma ajuda. Quanto você precisa? Precisa de 16 mil reais. Ou mil cruzeiros, mil cruzeiros, 16 mil, era 16 mil a moeda da época. Ele falou, mas isso é bastante. Eu falei, pois é, mas você não tem jeito. Claro, ia fazer colocar as aberturas e fazer mais alguma coisa, né? Aquela história, o não eu já tinha, né? 8 mil, não, era muito pouco. Eu pedi 16, ele nos deu 16. Felizmente aquilo deu uma alavancada na obra, muito grande. Vocês estavam em quantos médicos aqui, sócios já? 30 e poucos, né, Cláudio? Acho que devia ser. Sempre foram, todos os médicos em Toledo eram sócios da Associação Médica. Sempre foi 100% na nossa época. É por aí. Bom, aí vem a história... 40 metros. Exatamente, daí vem a história da Unimed, no caso, né? Aí nós terminamos a sede, nós inauguramos a sede, e eu era o presidente da Associação Médica. Isso em 85. Em 84, eu era o presidente ainda. Nós resolvemos ir atrás do que era a Unimed. Eu tinha um professor, o Dr. Walter Marsola, era um ortopedista, ele era diretor da Unimed de Curitiba. E quando ele soube que eu vim para cá, aliás, ele sabia que eu vinha para cá, e um dia ele me falou, pô, a gente era muito amigo, né, gostava muito da gente, pô, vamos montar a Unimed lá em Toledo, não tem? Eu falei, pô, me explica melhor isso, né? E aí ele falou, não, eu vou te mandar uma pessoa lá para conversar a respeito. E veio para cá, não me lembro o nome, mas era Sérgio, que era sobrinho do então presidente da Federação das Unimedes do Paraná, que era o Dr. Manuel Cavalcante, conhecido como Manecão. Era o presidente, foi o fundador da Unimed em Curitiba e o fundador da Unimed da Federação das Unimedes. A primeira Unimed do Paraná foi em Londrina. Foi em Londrina a primeira Unimed do Paraná. Já era o anestesista? Não. Não, Manequim. Manecão. Aquele Manecão era cirurgião, outro é Manequim, Manuel Almeida. E aí, ele falou assim, olha, vamos fundar a Unimed lá em Toledo? Eu falei, pô, mas vamos, né? Venha. O Sérgio veio aqui para Toledo falar sobre a Unimed. Poucas pessoas conversaram, a coisa ficou mais a pequeno comitê, porque não despertou muito interesse. Então eu falei, ó, vamos conversar a respeito. Eu conversamos, eu, Tomás. Logo depois nós convidamos o doutor, puxa, me fugiu o nome, presidente da Unimed de Maringá, doutor Nelson Couto Rezende. Ele era presidente da Unimed de Maringá, tinha uns 3 anos mais ou menos na Unimed de Maringá, e ele veio aqui para Toledo para falar sobre Unimed. Fizemos uma reunião no anfiteatro do antigo Hospital da Lóglio. E aí, muita pergunta, ninguém sabia nada, né? Aqui, vamos de lá, o que faz isso, como é que faz aquilo, como é que entra o dinheiro, como é que faz para pagar, aquelas coisas, né? E aí nós resolvemos criar a Unimed. Aí eu e o Tomás, nós, como a gente era presidente e vice, nós resolvemos fazer uma outra coisa. Falamos assim, olha, eu te ajudo na ideia, mas eu não posso tocar um negócio, né? Eu gostaria que você fosse o primeiro presidente. Aí tinha o problema dos hospitais estarem divididos, né? O hospital da Lóglio, o Bom Jesus e o Campanholo. Então vamos fazer uma outra coisa. O Tomás, ele transitava nos 3 hospitais. Então o Tomás poderia ser presidente porque ele transitava. Aí colocamos o doutor Joaquim, representando o Hospital Bom Jesus, e o doutor Avelino Campanholo, representando o Hospital Campanholo. Então ficavam os 3 hospitais representados. E aí eu fazia parte do conselho de administração da Unimed, porque eu estava na Associação Médica. Então era muita coisa, né? Começar a Unimed e a Associação Médica, eu fiquei Boa noite, tudo bom? Meu filho e minha nora. Eduardo e Gabriela. Então,
E aí nós começamos o Tomás ficou à frente e eu fiquei no conselho de administração. Gente, a história foi complicada, porque ninguém conhecia nada, ninguém sabia de absolutamente nada. Só deixa eu cortar um pouquinho para Sim. entender como que era a situação naquela época. Existia uma demanda, assim, essa demanda surgiu, a sociedade queria um plano de saúde, já existia algo parecido? Eu Os posso médicos, dar uma... claro. Porque naquela época nós estávamos sofrendo um grande ataque do Banco do Bradesco e do Itaú. Saúde Bradesco, Saúde Itaú. Né? Aqui a gente tinha antigo INAMPS, né? Que não tinha nem SUS na época, tinha o Fundo Rural e Sadia. E alguns convênios aí, Banco do Brasil, esses negócios que tinha. E sofremos esse ataque, começou a haver uma imposição sobre isso. Eu acho que foi um dos pontos positivos para a gente direcionar para esse lado aí. Então, com certeza foi uma das razões. Mas você tem uma noção, Nilson, na época, quando eu fui presidente da Associação Médica, existiam convênios feitos com a classe médica, via Associação Médica. Foi esse o começo, vamos dizer assim, o embrião da coisa, né? Então nós tínhamos convênios à base de tabela do INAMPS mais 10%. Se imagina o que era isso, né? Sadia tinha um plano com os dois hospitais, era INAMPS mais 10%. Sadia tinha um convênio, desde quando a gente chegou aqui. E aí, esse foi o embrião da coisa, né? Nós estávamos começando, como o Vendramini falou, né? Estávamos começando a ser explorados. O pessoal queria fazer com que a gente trabalhasse para eles. Falamos, espera um pouquinho, não é bem assim, né? E aí nós fundamos a Associação Médica e eu fui trabalhar, criaram um cargo para mim lá como diretor de marketing. Eu fazia parte do conselho, diretor de marketing. Então eu era diretor de nada, né? Porque não tinha nada, né? Diretor de marketing. E aí começamos a fazer, foi feito o primeiro contrato nosso foi feito com a Automecânica Toledo, que era do falecido doutor Ernesto Dalobro. Vai mais uma menção, o Gelson falou sobre o doutor Ernesto, foi o primeiro médico de Toledo, primeiro prefeito de Toledo. E o doutor Ernesto é o pai do doutor Celso, né, um grande colega que infelizmente está adoentado, não está mais trabalhando conosco, né? Mas o doutor Ernesto foi o que acreditou na ideia, falou, não, vamos fazer o convênio, vamos fazer o contrato com a Unimed. Cara, nós não tínhamos nem lugar para sentar, bicho, não tinha uma escrivaninha, não tinha nada. O doutor Luiz Felipe Hofstetter, ele é neto do seu Ariberto, falecido Ariberto Hofstetter, que nos emprestou uma escrivaninha, uma máquina de datilografia Remington, 2 cadeiras fixas e uma cadeira giratória. Foram os nossos primeiros móveis na Unimed, e que a primeira sede foi onde é o consultório do Dr. Christian. Onde é o consultório do Dr. Christian hoje? É o prédio, nós alugamos uma sala, do lado tinha um açougue, nós alugamos do lado, foi feita uma divisória de madeira de pinos, né? E aí na frente era a recepção, no fundo era a sala da diretoria. Né? Aí foi contratada, esse foi o doutor Joaquim que contratou, a senhora Rose Clair Langer, que foi a nossa primeira secretária, e depois acabou sendo a nossa gerente geral durante muitos anos, aliás, uma figura extremamente competente, aliás, uma das pessoas que eu mais, que mais tinha facilidade em lidar com pessoas que eu já conhecia. Ela trabalha na Unimed? Não, ela se aposentou, infelizmente não, é uma perda para a Unimed, né? Trabalhou conosco muitos anos. Hoje está nos Estados Unidos. Mora lá. Separou, casou com Mas, um cara que entende mais de TI, né? Então, mas só um detalhe, Nilson, é o seguinte, uma coisa importante com relação, hoje nós vemos aí que a Associação Médica do Paraná vê Toledo com olhos muito especiais, né, Cláudio? Porque todos os médicos da Associação Médica de Toledo são sócios da Associação Médica do Paraná e sócios da Associação Médica Brasileira, porque na época o Tomás estava na Unimed e eu estava aqui. Eu falei, Tomás, vamos fazer o seguinte, para fortalecer a Associação Médica, que era difícil, você não tinha um motivo assim, a não ser a amizade, a tornar forte em termos de classe, de aspiração, não tinha um outro motivo, né? Então o que nós fizemos? Para você ser sócio da Unimed, que começou a ter pacientes, a dar uma certa renda para o médico, primeiro você vai ter que ser sócio da Associação Médica de Toledo. Está no nosso regimento interno como recomendação, porque você não pode obrigar alguém a ser sócio de uma entidade para ser sócio da outra, isso é ilegal. Você pode recomendar. Então nós sempre recomendamos, primeiro na Associação Médica,
fazia parte de um corpo clínico do hospital e depois podia ser cooperado da Unimed. É assim que a coisa E começou. como foi a adesão dos médicos naquela época? Foi 100%? Teve desconfiança? Que Olha, isso não ia dar certo? Alguns não aceitaram? Todos entraram? Como foi? Nilson, assim, primeiro que toda ideia nova, ela sempre gera uma certa desconfiança. Fala, pô, mas será que esse troço vai dar certo? Vou colocar meu dinheiro, vou perder meu dinheiro? Então, no começo, houveram algumas, vamos dizer assim, algumas, não resistências, mas alguma desconfiança. Ah, daqui uns tempos eu entro. Nós somos em 30, nós fundamos a cooperativa, 30 médicos cooperados. O Vendramini e o Cláudio, que estão aqui, são médicos fundadores da Unimed, né? Eles estavam na Assembleia de Fundação. E, aliás, o doutor Renato Futagami foi o secretário da ata, né? Ele fez a primeira ata, foi ele que fez. Mas depois a coisa foi indo, né? A coisa foi andando e, graças a Deus, chegou até onde está hoje. E foi É bem importante assim. saber que nessa época, e até hoje a gente pode dizer que Toledo é uma das únicas cidades que não tem. Sempre existiu uma ética entre os velhos. A gente brigava com futebol, brigava de outro jeito, mas cada um respeitava o trabalho do outro. Você quase não existia um tipo de briga entre os médicos ou qualquer coisa assim. Então um respeitava o outro. Não, em outras cidades aí a gente pode falar que existia. Era complicado. Era complicado esse tipo de relacionamento. Aqui, apesar de existir cada um puxar Sardinha para sua brasa para sua sardinha? A sardinha para o prato dele, mas um respeitava o outro. Isso sempre existiu. Verdade. É um negócio importante. A gente sabia que tinha 3 hospitais. E os 3 hospitais tinha, quando nós chegamos aqui, tinha assim, primeiro o Dr. Valdomiro trabalhava na Lóglio e no Campanholo. E eu cheguei, era o Bom Jesus. Depois eu trouxe o Dr. Hiroshi, mas nós éramos separados. Depois, com o tempo, nós fizemos uma fusão. Aí começamos a trabalhar junto. Daí os outros viram, acharam uma ideia e falaram, a gente sempre fala, tem que fazer isso, porque aí você pode tomar conta, entra. Aí eles foram o segundo grupo, mas todo mundo, aí começou todos, cada um ia no hospital sem ter problemas. Hoje, já todo mundo entra, você vai ter livre acesso. Agora você vai nas outras cidades, vai a Cascavel, você não pode. Se você não é no grupo lá, você não é no outro hospital. Aqui não, tem tudo. Acho que isso aí foi importante no começo. Fizemos isso aí, a ortopedia foi um grupo forte. Nós como ortopedia, nós éramos sempre parceiros, porque tinha uma fratura, chamava a gente. Então ficava. Eu acho que isso aí foi muito importante para manter isso daí. E isso aí foi o começo de tudo isso aí. Então, pode continuar. Você Vamos lá. diz assim que os primeiros grupos organizados foram a anestesiologia e a ortopedia, que tinham acesso a todos os hospitais, porque até hoje existem alguns grupos que trabalham só em um hospital, só em outro hospital. Só queria fazer uma pergunta ainda sobre a Unimed. Quando vocês fizeram a fundação, houve assim um aporte dos colegas para fundar, para ter esse primeiro capital da Unimed, para ela poder começar? Veja bem, Nilson, toda Unimed, toda cooperativa, ela tem que ter um capital inicial. Você não pode ser sócio de algo se você não comprar aquilo, né? Então você tem que colocar a sua cota à parte. E nós colocamos um valor relativamente pequeno para viabilizar a cooperativa, né? E depois, a própria cooperativa ela foi se mantendo, né? As coisas foram indo e a coisa foi se ajeitando lento e progressivamente. Então não precisou colocar muito dinheiro. E sim, depois a gente foi deixando uma parte da nossa produção em consultas e hoje é o nosso capital social dentro da cooperativa. E depois que a Unimed surgiu, quanto tempo demorou assim para que a Unimed fosse um dos teus principais valores Sim. assim mensais Tá. no teu dia a dia como médico? Tá, então deixa eu falar... Mas não dá para competir, é muita fazenda. Você acha que a ninguém vai dar conta, bicho? Não, mas fica tranquilo. Deixa eu até fazer uma outra colocação aqui, Sim. aproveitando que o Nilson falou assim. Hoje em dia ficou fácil, né? Você tem aí computador, cartão, tudo mais. Naquela época era tudo papel, né? Papel. Tudo papel. Como que fazia uma Tá. estrutura dessa? Então, veja bem, duas coisas. Primeiro, assim, que a cooperativa ela teve alguns estágios, vamos dizer assim. Primeiro foi terrível, né? Primeiros 2 anos não tinha receita nenhuma, só tinha despesa. O cartão, hoje aquele cartão magnético, era uma carteirinha de papel. Por isso que chama-se carteirinha até hoje, de uma forma carinhosa, né? Era máquina de datilografia, tudo feito na base
da conta, da ponta do lápis, máquina de calcular. Não existia nada, não existia um programa, né, que pudesse fazer isso. Claro, logo em seguida a gente conseguiu informatizar. Olha só uma curiosidade. A Federação das Unimedes, olha a singeleza da coisa. Eu logo depois me tornei diretor da Federação das Unimedes do Paraná, porque o presidente da associação da Unimed também era diretor, fazia parte do Conselho de Administração da Federação. E eu fui visitar o Dr. Walter Marsola, esse que nos incentivou, era o presidente da Federação na época. Nos convidou para conhecer a sede própria da Federação. Era uma salinha na rua 13 de Maio, pertinho do Teatro Guaíra, para quem conhece Curitiba. E eram 2 salas, por coincidência igual a nossa. A primeira sala era um arquivo, então tinha arquivo de contrato, uma escrivaninha, o pessoal que trabalhava ali. E a segunda sala ficava para o presidente, o resto da diretoria. E aí não tinha copa. As xícaras de café, o vaso fechava a tampa, colocava uma tábua, aquelas pano de secar-louça, aquelas toalhinhas de secar-louça, colocava em cima e aí ficava uma bandeja com as xícaras de cafezinho. Olha a singeleza da estrutura de algo que hoje tem mais de 1,5 milhão de usuários só no Paraná, tem 17, 18, quase 19 milhões de usuários a nível do Brasil. Né? O que se transformou isso? A singeleza da coisa. Então, como começou? Aí, como eu te falei, no começo era difícil. Quando eu fui presidente, logo depois fui vice-presidente, depois fui presidente, fiquei na diretoria 20 anos. Né? E, aliás, um grande prazer realmente, mas um grande sacrifício. Não é fácil, não. A gente tem que desprender de muitas coisas da gente. Família, convívio familiar, mesmo a questão financeira, você tem que abdicar muito, né? E eu estava falando... Um negócio desse dá muita ruga no caboclo? Rapaz, perde muito cabelo. Então e esse botox aí que não tem ruga, ó? Aí, tem botox, mas aí? a questão é o seguinte, o botox está barato hoje, por isso que usa bastante. Então, então perde cabelo. Perde cabelo, o problema foi o cabelo. Né? Bom, aí eu estava falando, você estava me perguntando quando realmente aconteceu em termos de a concretização. Em 1984 nós fundamos, eu assumi a presidência, a vice-presidência em 88, fiquei de 88 a 92 como vice-presidente, aí o doutor Tomás saiu. Quando você era superintendente? Foi depois em... Não, uma época você ficou lá no Vendramini, ficou eu saí... Eu lembro qual época que você saiu para ir para a prefeitura, eu fiquei na... eu vi quanto você era querido, porque aquela época... Doutor Ivan Garcia. Aquela época... Tá bom, Ivan? Como é que vai? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bem-vindo aí, ó. Tá bom, Ivan? Puxa um banco aí. Pega. Aqui, ó, senta lá de cá, que tá filmando ali, ó. Não, só uma entrevista qualificada. Que é isso, senta aí. Mas o que eu estava contando, que o Adilson era muito querido, a época acho que de inflações altas, aí a época do Sarney, eu acho, né? Era inflação, você tinha todo mês de negociar contrato, passou isso. Eu ia nas empresas, negociar contrato. A hora que abri o portão da empresa, da entrada, sem amigo pela janela. Os caras, não, eles estavam aqui, que acabaram de sair os diretores aqui. Porque todo mês você tinha que pedir aumento. 80% de inflação, né? Chegou a 84% num mês, cara. não Imagina, tinha jeito, como é que você fazia para tocar um negócio? Uma empresa, imagina você sendo gestor de um negócio. Pior é isso, não era a tua, não era a minha empresa. Não era a minha empresa. Era empresa de todos nós, entendeu? Pô, se tinha gente que dependia da receita cooperativa, a responsabilidade era muito grande. E aí o que aconteceu? Outra coisa também, né, que além disso daí, tudo de ter que negociar, é que os prejuízos que a gente tinha, se tivesse, o CH caía, meu. Nós nunca procuramos um banco. Né? Não, nunca a gente pegou empréstimo em banco. Então o CH estava 30 cruzeiro, baixava para 20. Era pró-rata, de fato. Rateado. Sobrava dinheiro, pagava então, mais. Era uma cooperativa mesmo. Você tem que pagar, ela pagava naquela época. Não é? Era assim que funcionava. Então nunca foi pego empréstimo no banco, senão hoje eu podia estar a Unimed quebrada há muito tempo. Com certeza. Então, você estava falando... daí eu assumi a presidência em 92, né? E aí, de lá, naquela época já estava bem consolidada, sabe? A cooperativa já estava bem, já tinha valores bem interessantes, já dava uma receita muito interessante para os cooperados. Já, né? Oi? Tinha uma casa, né? Não, já tínhamos sede própria na época. Tinha sede própria. Quando foi comprada a sede própria?
Sede própria foi comprada na gestão do Tomás em 1987. Mas em 87 deve ter sido comprada a sede. Era uma casa, uma casinha pequena, né? E aí a gente deu uma reformada e ficou lá. Depois tirou aquilo e onde a sede atual é onde nós temos hoje, aqueles outros terrenos todos, mas foi ali. A primeira sede foi ali. E as reuniões da Unimed? Todo mundo faceiro sempre? Não. Deixa eu falar, viu, Otto? É o seguinte, eu acho que tem algumas coisas que realmente são interessantes que a gente pôde viver, né? Porque assim, a unanimidade é burra, né, Otto? A história, vaquinha de presépio, sim senhor, não tem isso. Acho que as pessoas têm que ter opinião, têm que contestar, poder colocar as suas posições, as suas aspirações. E eu acho que não há nada mais democrático do que o sistema cooperativo. Porque o sistema cooperativo ele te oportuniza e lá você defender os seus interesses. Empresa nenhuma que você é sócio, você é sócio de uma sociedade, uma SA. Tá, você tem quanto? Tem 2% que manda 51%. Você entendeu? Deu 51%, a tua vontade não interessa. A cooperativa não. Cada voto é um. Não importa se você tem 10% de cotas partes, ou 20%, aliás, o limite máximo é 30%. Nós podemos ter cooperativas que tem até um terço sozinho da cooperativa. O voto dele é igualzinho a um que tem 1% de cota parte. Então isso é legal. Bom, você estava falando das assembleias. Sempre foram assembleias relativamente tranquilas, porém, com contestações, com indagações. Eu estava falando para o doutor Tomás. O Tomás era um cara extremamente controverso. O cara assim, ele contestava tudo, é extremamente desconfiado, um baita de um cara, um coração enorme. E uma coisa que eu aprendi, as pessoas que normalmente são muito bravas, algumas vezes agressivas, são broncos, são pessoas que estão se defendendo. Tem um coração enorme, que se elas abrirem, o cara monta de pescoço. Então, é a forma de se defender. Eu não sabia que você tinha um coração tão grande. Olha, amor, que lindo isso. Então, tudo isso é amor. É verdade. Mas sabe que você está falando das assembleias? Das assembleias da Unimed, eu sempre vi assim, assembleias altamente terapêuticas. Com fala, a gente não resolve muita coisa, mas todo mundo sai terapeutizado lá, né? Mas você sabe, Otto, é o seguinte, que a única oportunidade, veja bem como o negócio é democrático. Suponhamos o seguinte, há um descontentamento com a diretoria, certo? Há um problema, a diretoria foi mal, infelizmente a coisa não está legal, o que pode fazer? Existe um número, certo, de sócios, exatamente nesse momento eu não me lembro quantos, se não me engano é 20% dos sócios, podem convocar uma assembleia, não, é 50% dos sócios, fazem assinatura, convocam uma assembleia, e lá na assembleia se pode pedir para haver uma destituição da diretoria. E se pode destituir a diretoria. Os sócios podem fazer isso. O Conselho Fiscal, que é o nosso representante para fiscalizar, para verificar, o Conselho Fiscal fiscaliza, óbvio, para verificar as nossas contas, ele pode convocar a diretoria, mas pode, inclusive, pedir uma dissolução da diretoria. Então não há nada mais democrático do que isso. E 4 anos depois, venceu o mandato. Quem que é candidato? Fulano falou, eu não gostei desse camarada, vamos montar uma chapa. Não tem problema, não bate chapa. Então é muito democrático com relação a isso, certo? Claro que aquela história, né, Otto, ninguém contenta todo mundo, né? Existe o chamado famoso princípio de Pareto, a gente contenta no máximo 80% das pessoas. Mas quem contenta muito, e 20% sempre estão descontentes. E é óbvio, é bom isso, né? Porque, como eu falei anteriormente, a unanimidade ela é burra. Né? Então é bom que haja contestação, que as pessoas pensem diferente. Né? Então é interessante. Eu até vejo assim, o pouco que eu conheço, né? Sempre foram chapas únicas, né? Não sei se alguma vez teve uma situação de chapas concorrentes na Unimed. Isso é muito legal, sabe? Não que não se deva ter discordância de opinião. O grande problema é que quando você tem opiniões dissonantes e discordantes de uma forma muito acentuada, você acaba criando facções. Aí você acaba criando descontentamento. Você acaba criando descontentamento e aí, ao invés de a gente unir forças, você pode ver que o princípio do cooperativismo é aquele voar dos gansos. Você já viu aquilo, né? Tem sempre um ganso puxando lá na frente e os outros vão em forma de V, né? Esse é o grande símbolo do cooperativismo. Alguém puxa na frente, né? Então, quando você tem vários bandos, um vai para um lado, o outro vai para o outro, a coisa complica. Eu vou fazer uma pergunta do Rodrigo. O senhor gosta de puxar na frente ou empurrar atrás? Eu não tenho nenhum tipo de preconceito, sabe?
Às vezes o que está puxando na frente, outro dia uma foto, né? Que tinha um que está puxando na frente era o burro, né? Então, aí você depende dos referenciais. Depende do Mas referencial. sabe que essa situação assim da Unimed mesmo, né? Eu até faço ingenuamente, assim, sem conhecer nada, de uma maneira muito grosseira, uma comparação com a história da Associação Médica de Toledo, né? Foi um grupo de pessoas com um engajamento, né? Que tinham seus problemas e tudo mais, mas que de alguma maneira conseguiram resolver isso e transformaram uma história de pequenos capítulos assim, de cada gestão, né? Uma coisa muito bacana. E eu não sei se isso é verdade ou não, mas me parece que a Unimed tem uma história parecida com essa. E quando eu era mais, assim, mais bocó ainda do que eu sou hoje, eu achava que a gente tinha que ir lá revolucionar. E com o tempo você vai vendo que, puxa vida, mas o que você vai fazer? O pessoal tá lá, tá se esforçando, né? Tá achando ruim, vai você lá então, faz uma chape, né? Em vez de ficar reclamando, vai, mas ninguém vai. Mas Então, tem um negócio com a então Dilson. deixa o pessoal trabalhar. Né? Quando nós começamos a crescer e pegamos outras cidades, aí começam as complicações, porque cada um tem a sua cultura. Apesar de Toledo ter um jeito, Assis tem outro, Rondon tem outro, Guaíra tem outro jeito. Eu, na época do Tomás, ia negociar fora aí, a gente ia lá pagar fogo, né? Porque às vezes. Uma vez aí, isso é um negócio que eu trabalhava na Regional de Saúde também. Eu trabalhei muito tempo na região, eu era funcionário público federal, fui emprestado para o Estado, trabalhei muito tempo na Regional de Saúde. Que falaram, daí saía lá, um problema numa cidade aí que está tendo os médicos não querendo atender quase Unimed, tudo, que ganhavam melhor do SUS, né? Que lá daí eles cobravam por fora, cobravam no SUS, né? E na Unimed não podia. E acusaram uma vez até da gente que eu estava participando disso, né? Então, foi eu e o Tomás lá, eu falei, eu não estou participando de coisa nenhuma. Disseram um negócio aqui na boca aí, que esse negócio falaram, e eu estava lá junto, ouvi, mas me viram lá junto do cara falando isso aí. Na hora eu falei que não tinha nada disso, tudo, mas botaram eu junto que tá. E que acusaram os médicos dessa cidade estão fazendo isso, a Unimed foi lá. Né? Nós fomos lá resolver e os caras. Chega lá, é aquele negócio, vocês estão tirando. Né, Paciente particular, né? Vocês estão tirando o pão da boca dos nossos filhos, porque isso, e o Vendramino fez isso. Né? E o Tomás chegou lá para quebrar, né? O Tomás era assim, primeiro ele falava os negócios, vamos ferrar vocês aqui, tudo. Mas nós chegamos, daí eu peguei e falei, eu não falei isso, mas se o cara, eu não dedei ninguém. Mas se o cara me fala isso lá na frente, né? Se tivesse eu e ele sozinho, mas se tivesse mais gente do lado, eu teria falado na hora. Eu vim aqui denunciar para a Unimed, porque ele falou esse negócio. Eu não falei. O mais aí ficou sabendo depois e fez outros negócios. Então foram me acusar lá desse tipo de coisa. E no fim, daí foi resolvido tudo, né? Voltamos, tudo, né? Então em cada cidade tinha suas complicações. Suas peculiaridades. Sabe, essa história da Unimed é uma história muito interessante, muito rica, mas acho que a gente vai precisar algum dia trazer mais colegas aqui e falar algum dia só sobre cooperativismo. E sobre verdade. Unimed, porque muito extenso, né, Nilson? É extenso e a gente precisa ouvir mais colegas que participaram dessa história aí para entender melhor e também para falar não só do passado, para falar do futuro, que a gente isso quer é falar bacana. sobre o futuro. Isso é muito bom. Dos planos de saúde, da Unimed. Mas voltando um pouquinho para a tua vida de atuação aí na comunidade, queria que contasse um pouquinho sobre o tempo que você passou como secretário de saúde, como surgiu o convite, como foi essa experiência tão diferente, né, no setor público, porque você chegou a atuar como médico do setor público em algum momento? Não. Como Bom, foi? Nilson, é o seguinte, quando eu cheguei em Toledo, em 1983, né, o prefeito era o Albino Coraza Neto. E, como eu falei anteriormente, o Albino me conhecia de criança. Eu era menino e ele foi criado aqui, ele morava aqui no Jardim Porto Alegre. E eu me criei ali onde é o supermercado Mufato, hoje é da minha família, aquela região ali, né? E o Vendramini morava um pouco para cima. E aí, quando eu cheguei, voltei a Toledo, o Coraza me falou, pô, você precisa ajudar a gente. Eu falei, estamos aí, né? Aí ele tinha o Centro Social Urbano, que é onde é o mini hospital hoje. E aí ele me convidou, falou, pô, você não quer trabalhar pra gente lá? Eu estava chegando na cidade e fui fazer clínica médica lá, entendeu? Eu trabalhei como clínico lá 1 ano, no Centro Social Urbano.
Eu atendia consultas, né? Uma coisa interessante, naquela época, Nilson, ninguém cumpria carga horária porque não existia carga horária. E aí eu fui convidado, antes de ser secretário de saúde, foi criado o IML aqui em Toledo, certo? Eu não tinha que assumir isso, era um abacaxi, né? Eu falei, não, daí que eu vou, se é para a coisa andar, eu sou o primeiro médico do IML em Toledo. Aí fui contratado pelo Estado, né? E eu fiquei quase um ano e meio, mais ou menos, à frente do IML em Toledo. Cara, que experiência terrível. Eu admiro realmente quem tem essa desprendimento, essa abnegação pela vida dos outros, pelo sofrimento dos outros. IML, bicho, é uma coisa triste. Se eu tivesse falado assim, olha, você vai ter que ser médico legista pelo resto da vida, ou você quer trabalhar na boia fria, me dá enxada aqui que eu vou para a boia fria trabalhar sem camisa no sol o dia inteiro. Porque, rapaz, é muito difícil. O sofrimento das pessoas. Aí eu não tinha nada a ver com isso, né? Eu tinha que fazer o serviço de verificação de óbito. Não é responsabilidade do IML. Morreu em casa. E aí, como é que faz? Um velhinho. Aí a família falou, meu doutor, mas pelo amor de Deus, vai ter que esperar até amanhã. Como é que nós vamos chorar? Vamos ver lá o nosso parente aqui, nosso ente querido. Eu ia lá no IML. Olha como é que era o IML. O IML era onde era o antigo Hospital da Logro, onde tem aquele terreno vago ali do lado do HGU, hoje. E era o hospital antigo da Logro. Então foi ali. Olha o que eu tinha o IML. Não tinha nem geladeira. Depois veio uma geladeira. Tinha uma escrivaninha, uma máquina de datilografia, igual a da Unimed. Um serrote para serrar madeira. Abrir crânio, fazer craniotomia. Um facão, aqueles 3 liças para abrir abdômen e tórax. E uma agulha de costurar saco. Aquelas de fio, de ráfia. Esse era... O Ivan trabalhou depois, né? Mas primeiro fui eu trabalhei sozinho, eu e o Zelão. Pois é, rapaz, e não dava problema, né, Ivan? Mas que você é ginecologista, dava anticoncepcional, então não tinha problema. Problema de higiene. Bom, então é o seguinte, então realmente foi uma experiência complicada. Bom, aí eu falei, gente, esse troço não vai dar para mim não. Daí vieram outros colegas, o Ivan, depois o Carlos Patinho, mais outros colegas, né? A violência era muito grande, né? Não era tão grande, mas tinha, né? E as mortes violentas, trânsito, mais tudo vai... eficiente, os caras. Morria mesmo. Morria mesmo. O cara era mais, talvez fosse mais... Bom, e aí então eu saí do... Matava mesmo. Então, eu saí do IML e aí eu fui... O Gelson era o diretor do Distrito Sanitário na época. E ele se enganou no podcast dele, ele disse que quem assumiu depois foi o Eurico. Não, eu que assumi no lugar dele. Eurico era o diretor da agência do INAMPS, que o Vendramini trabalhava. E aí eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, lá no Distrito Sanitário, e aí foi feita a fusão entre o INPS, o antigo INAMPS, e o Distrito Sanitário se transformou a 20ª Regional de Saúde. E aí eu saí, aí ficou o Eurico. No final da gestão do Coraza, em 1988, o último ano de gestão dele, o Celso era o secretário de saúde, o Dr. Celso da Logro, era o secretário de saúde. E ele saiu para se candidatar a vereador. Então, o último ano, eu que fui o secretário da saúde, fui convidado. E na época, a Prefeitura de Toledo tinha 2 médicos concursados, o Dr. Ivan Garcia, que está aqui, e o Dr. Luiz Soares. Eram os 2 médicos que eram... Você era do estado, Ivan, ou do município? Era do município, então, os 2 do município. E aí, só tinha os 2. E eu fiquei esse ano, esse período, não mudei a estrutura, porque não faz sentido nenhum, vou mexer num negócio que estava rodando, né? Quando terminou a minha gestão, o prefeito eleito era o Luiz Alberto Araújo. E o Coraza me indicou para o Araújo, falou, pô, convida o Adilson aí para ser candidato para ser o secretário da saúde. Ele veio perguntar para mim se eu aceitava. Eu falei, um prazer, né? E eu fui conversar com o Araújo na casa dele no final de semana. E eu fiz a seguinte condição para eu assumir ser secretário da saúde. Falei, olha, primeiro, eu quero ter autonomia para trabalhar. Segundo, porque eu tive problema no distrito sanitário, eu não tinha autonomia para nada, bicho. Consertar uma Kombi velha estragada, eu não tinha autonomia, não tinha verba para isso. Mesmo que eu tivesse verba, tinha que pedir autorização para o Estado. Uma coisa absurda, mão amarrada. Falei, for para isso eu não quero. Eu quero autonomia. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, você vai ser o primeiro a saber das minhas atitudes importantes, você não vai saber por terceiros. Terceira coisa, toda vez que tiver alguma coisa que você estiver descontente, você vem falar para mim, eu quero ser o primeiro a saber.
Mas você também vai ser o primeiro a saber tudo aquilo que tiver, e eu estiver descontente, você vai ser o primeiro a saber também. Fechado o negócio. Tá bom, fui lá assumir a Secretaria de Saúde. Cara, fiz uma revolução no negócio, porque, infelizmente, existe uma grande dicotomia entre serviço público e serviço privado. Não pode ser assim. Serviço público tem suas peculiaridades, tem suas características, mas algumas coisas do serviço privado podem se levar para o serviço público sem problema nenhum. Por exemplo, eficiência, né, simpatia, empatia, uma série de coisas. Caracterizar o serviço público. Mas foi isso que eu fiz, foi isso que eu tentei fazer. Só para colocar um pouquinho Sim. na linha da história, que Sim. ano foi isso? Porque o SUS nasceu em 88, né? O SUS nasceu foi em 88, exatamente. Isso foi em... Era SUDES antes. Sistema Único de Saúde. Depois foi o SUS. Descentralizado de saúde. Isso mesmo, depois ficou o SUS. Então, porque eu imagino Quando virou para o Estado, e quando o Estado para o município, aí virou o SUS. Então, porque eu imagino que naquela época o município tinha menos autonomia e poder sobre a saúde, dependia muito mais do Estado. Não, Nilson, não era diferente, era diferente. Então, Isso foi em 89, em 88 fui secretário. Em 89, quando o Araújo assumiu, então é o seguinte, o que eu fiz? Dividi a cidade em 4 grandes polos, tá? E aí tinha um polo central e não tinha estrutura nenhuma. Então, eu te falei que não era assim, porque a única, na época da inflação, já tinha inflação grande. O dinheiro era marcado. O dinheiro que vinha para a saúde só podia ser gasto em saúde. Então eu estava com dinheiro, secretaria cheio, bolso cheio. A gente deixava o dinheiro aplicado em overnight e pagava as coisas a prazo. Então eu consegui fazer um posto de saúde, que tem até hoje aqui no Jardim Porto Alegre, na Vila Industrial, lá em cima na Vila, não Pioneira, lá no Maracanã, Maracanã não. Panorama, que foi feito na minha época. E naquela época nós começamos a construir o mini hospital, porque existia um grande gargalo naquela época. Os pacientes chegavam no hospital, isso gerava um desconforto, rapaz. O cara estava com dor de barriga, o cara que tinha levado um tiro, o cara que estava com lombalgia fazia 1 ano, e o cara ia lá e era um problema. Então nós criamos uma unidade mista, certo? A ideia, inclusive procurei o secretário da Saúde, que era o Delcino Tavares, que era irmão de uma colega de turma minha, e inclusive eu conhecia há muito tempo. E aí ele falou assim, olha, qual a tua ideia? Eu dei a ideia para ele, vou fazer uma unidade mista, que você vai ter um ambulatório, vai ter um gineco, um pediatra e um clínico, sempre de plantão, e vai ter leitos de observação, 4 de crianças, 8 para homens e 8 para mulheres. Faz assim, você deixa o camarada lá, você atende. Precisa de um sorinho, hidratar, alguma coisa, deixa lá. Se precisa internar, você vai embora para o hospital, você encaminha. Isso desafogou muito isso, né? Foi uma coisa interessante. Então, você está falando em termos de recurso. A gente tinha recurso, né? Então, a gente conseguia receber recursos do Estado. E quando eu saí 2 anos depois, né? Realmente estava me causando uma série de transtornos na minha vida pessoal, né? Eu estava na Unimed também, eu tinha pedido licença um período. E aí nós tínhamos colocado essa estrutura toda, e quando eu saí tinham 42 médicos contratados naquela época. Não eram concursados, não existia concurso público naquela época, né? Eram contratados. Acho que até o Cláudio trabalhou lá, né? Na época, no pronto-socorro. Então assim que aconteceu. Bom, eu fiquei então 2 gestões como secretário da Saúde. Era 24 horas já? Não, ainda não era 24 horas. Oi? Uma época que a Unimed dava assistência no penal. Sim, foi. Não, foi no... Foi o seguinte, foi na época do Araújo, né, quando eu fui secretário da Saúde, logo depois a gente criou uma entidade central para fazer que fosse 24 horas. Viu o Otto e o Wilson perguntaram com relação a 24 horas. E lá quem administrou foi de uma forma terceirizada. Talvez, pode perguntar aos colegas, talvez a forma em Toledo que a medicina pública funcionou melhor foi naquela época. O atendimento era de primeiro mundo. As pessoas chegavam lá, a Unimed tocava, sempre tinha um clínico, um pediatra e um gineco de plantão lá, ou senão à noite sempre eram 2 colegas que estavam de plantão lá. O que podia atender, atendia. Se precisasse de um especialista, todos os especialistas da Unimed, todos,
cardio, não interessa o que fosse, mandava com uma ficha de consulta para o hospital e ele recebia o valor de uma consulta da Unimed. Tinha gente que sofria acidente em São Paulo. O cara vinha no caminhão, não tinha porque vou para Toledo porque lá eu tenho certeza que vou ser atendido. O cara girava o hospital, lá não, eu vou para Toledo e vou ser atendido. E tínhamos um problema, as pessoas começaram a vir de outras cidades, porque a coisa estava tão legal, né? E aí começou a aumentar demais, e começou a dar muito encaminhamento, muita consulta. E aí, infelizmente, nós tivemos aí uma segunda gestão do Albino Corazza, né, que foi um excepcional prefeito, e por questões pessoais dele, ele achou melhor acabar com essa experiência. Eu fui convidado, você tem uma noção, eu andei o Brasil afora para relatar essa nossa experiência. Foi a primeira parceria público-privada do Brasil, foi essa de Toledo. Né? E eu fui convidado a falar sobre essa experiência, extremamente exitosa, funcionava magnificamente bem, e uma pena que tenha acabado. O importante, por exemplo, é que vocês não têm noção de quem trabalhava tinha assistência. E quem não trabalhava não tinha quase assistência. Isso quando eu cheguei aqui. Você tinha o INAMPS, né? INPS, né? INPS, né? INPS, não, INAMPS. O INPS tinha o IAPAS, que sim, era... o INPS era Previdência, isso mesmo. Mas o Essas INPS dava três isso. coisas. E não tinha ninguém. Tinha o sindicato que dava, tinha o Fundo Rural, né? Que dava assistência para internamento, tudo. E tinha... Eu lembro que eu fazia correção de contas, eu cheguei aqui, comecei a trabalhar em 84 na Regional de Saúde, e lá tinha ambulatorial, gastava tipo, não chegava hoje aí uns 15 mil reais, por 20 mil reais hoje, o preço de hoje, um ambulatorial todinho que tinha. E quem era pobre, ia no sindicato, lá tinha que fazer um atestado de pobreza, aí podia internar. Aí você operava tudo, né? Aí o SUS, o INAMPS pagava você. E com essa evolução ainda, né, que houve depois, todo mundo era atendido. Todo mundo era atendido. Mesmo que trabalhasse, não trabalhasse, começou a atender. Mas lá quem não tinha trabalhava, você atendia às vezes lá né, com dó dos caras. E o médico plantonista ganhava muito bem, viu, Nilson? Ele ganhava por plantão, fazia plantão de 12 horas. Os caras médicos antes de mim lá, tudo ficaram ricos. Não, estou dizendo o plantonista do pronto-socorro, lá era bem remunerado, viu, Nilson? Eu cheguei aqui, eu tinha falado. Mas como que a prefeitura fazia esse pagamento? Ela tinha um contrato de prestação de serviço, né? E ela pagava um fixo por mês, que dava a cobertura dos plantões, e os encaminhamentos ela pagava o valor das consultas naquele valor que era encaminhado. Então dava uma média de 800, 900 consultas mês de encaminhamento. Chegou a um ponto no final de ter 1.800 encaminhamentos mês para especialista, né? Então realmente era um volume muito interessante. Quando tinha as fichinhas que vinha lá do... Lá do Mini Hospital. Quando eu cheguei em Toledo, ainda tinha alguma coisa disso. Acho que o Otto também trabalhou com isso, que a gente atendia no mini hospital, tinha um chequinho com as fichinhas. Exatamente. Foi cópia. Exatamente, foi cópia cópia do projeto. Foi o Bom Jesus atendia. E era muito barato para a prefeitura, porque eu lembro que a gente não tinha nem raio-x no mini hospital na época. O paciente tinha uma suspeita de fratura, a gente fazia aquele chequinho e a prefeitura ia pagar para o médico plantonista um valor que já não era tão bom de consulta, era um valor, acho que na época, R$25, se não me engano, mas eu lembro bem que o valor que a prefeitura pagava para o hospital resolver o problema não dava o valor do raio-x. Se for, hoje é feito tudo lá no mini hospital, o exame do laboratório, o raio-x, mas aquele chequinho a prefeitura passava o problema, né, do paciente para ser resolvido para o hospital, e o hospital acabava resolvendo o problema, fazendo os exames, pelo custo de R$25 na época, que era repassado integralmente para o médico plantonista. E o hospital fazia, não sei como funcionava naquela época, a contabilidade do hospital, como que ele recebia esse exame, esse atendimento, né? Imagino que era. Ele recebia o ambulatorial, tinha a parte do médico e a parte do Não, mas hospital. esses encaminhamentos a prefeitura repassava. Bom, do hospital, acho que não. Então pagava assim. Pagava. Pagou depois. Imagina assim que talvez muito disso funcionasse porque a medicina era mais centrada na atitude do médico mesmo, né? Você não tinha o encarecimento, por exemplo, de fazer
3 ressonâncias, pedir 4 cintilografias, né? Isso era uma coisa Não, na absurda, época a gente né? examinava os pacientes. Colocava a mão no paciente, né? Colocava a mão no paciente, com Não certeza. tinha ressonância, É, nada. não, então. Eu abri o crânio uma vez de uma criança, estava fumando e engatando uma chaé. Então, aí a doutora Marilda falou, vamos lá, né? Vamos lá, abriu e estampei, ainda só rezando para não ter nada dentro certo. Aí tudo certinho. Depois, Você sabe que eu sempre lembro, talvez você se recorde de uma minissérie que ficou famosa nos anos, sei lá, 60, 70, chamava MESH, que era a sigla para Military Army Surgeon Hospital. Na série, a importância da figura do médico era tão grande que na série eles faziam e aconteciam com a alta hierarquia do exército americano durante a época da Coreia, porque não tinha outro recurso, era o médico que resolvia tudo. É verdade. Estava tudo centrado nele, então ele tinha também... tinha o Dr. Kilder e o Dr. Ben Casey também em 60. Então. Era Pois é. uma série de médicos. Mas era mais folclórico, daí não era tipo México, era no exército mesmo, lá operando, fazendo amputação, fazendo tudo lá no campo mesmo, e dentro, debaixo de uma barraca. Né? Hoje em dia, Isso nossos professores contavam, que eles que foram para a Itália. Em São Paulo tinha um ortopedista lá que foi para a Itália na guerra e que contava o que eles faziam. Deixa eu até perguntar assim, É. e problemas durante a atividade pública, assim, em relação à política, né? Como é que você lidou com Bom, isso? duas coisas. Primeiro, assim, a razão de eu ter saído da Secretaria da Saúde foi exatamente a questão política. O prefeito me chamou no gabinete dele e falou assim, olha, nós estamos querendo te lançar como candidato a prefeito. E aí eu falei, gente, eu mais uma vez me sinto muito lisonjeado e honrado pela lembrança, mas exatamente hoje que eu vim pedir a minha exoneração do cargo. Claro que lidar com a questão política é uma arte, eu acho, né? Eu, graças a Deus, sempre consegui lidar bem. Vereador, pedido de não sei o quê, pedido de dentadura, né? Aquelas coisas brincam com isso, mas sempre houve muito pedido, sabe, para atender, e eu procurei ser muito, muito correto nisso, né? Olha, tal coisa eu posso, mas tal coisa eu não posso, você entendeu? E a coisa tomou um caminho, foi legal. Mas ele tinha um outro problema. Tinha um outro problema, é o seguinte, que na época também, eu estava envolvido com a Unimed, né? E aí logo depois a coisa começou a surgir a questão financeira, e começou a história da Unicred, né? Naquela época também. Então eu saí de uma situação, e vamos dizer assim, da parte política, né? Exatamente pedindo demissão do meu cargo, mas lidava tranquilo, lidava na boa. Mas infelizmente a questão política é complicada, era difícil de você poder lidar com isso. Você estava envolvido com a Unimed, você estava envolvido com a Secretaria de Saúde, você estava envolvido com os pacientes, e como ficava? E a família, como que era essa relação? Assim? Veja bem, Otto, eu sempre costumo dizer o seguinte, claro, que eu não fiz tudo ao mesmo tempo, né? As coisas começaram. Eu comecei em 84, aí depois em 85 fiz uma coisa, 86 outra, 87 outra, as coisas foram indo, né? Progressivamente. Então eu costumo dizer o seguinte, tudo o que eu aprendi, por exemplo, na Unicred, nós fundamos a Unicred em 1996, foi fundada a Unicred. E não é só isso, tinha a questão da clínica também, né? Eu realmente sempre trabalhei como gente grande. Eu até hoje acordo 5h40 da manhã, naquela época eu dormia muitas vezes meia-noite, muitas vezes não dormia, operava a noite inteira, chegava em casa, tomava um banho, voltava para o consultório e dormia na noite seguinte. Isso eu fiz muitas vezes, não uma nem duas vezes. Mas então a questão era o seguinte, eu costumo dizer assim, tudo que eu aprendi na Unimed e na Unicred, não há preço que pague. Porque eu consegui, minha presença com eles física, algumas vezes era limitada, né? Então, você tem uma noção, além disso, estava falando com relação à Unicred. Desculpa interromper, porque Sim. a gente teve uma interrupção na gravação, você estava contando um pouquinho agora então da relação do trabalho com a família, o quanto isso influenciou diretamente ou indiretamente no teu relacionamento familiar. Então, eu estava comentando agora a respeito, e mais uma vez repetindo, dizendo assim, que eu sou extremamente grato
as oportunidades que me deram a Unimed, a Unicred hoje, a Uniprime, a Associação Médica. Né? Mesmo a vida pública, né? como cargo de secretário, mesmo IML, chefe da Regional de Saúde, isso me deu uma oportunidade de conhecer muita gente. Tá? Então isso eu não aprenderia em lugar nenhum, isso eu não conheceria em lugar nenhum. Né? Então, só que isso me custou caro. Eu estava falando anteriormente que me custou caro, porque eu não pude conviver com os meus filhos como eu gostaria de ter convivido. Mesmo com a minha mulher, não pude conviver como... Isso me custou caro. Mas tem um negócio também. Quando você me ligar de sexta-feira, cobre pra que mim. eu tava de plantão e Cobre tal, pra né? mim. Não, ó, uma coisa é certa. Aqui eu quero fazer uma referência assim. Olha, que ninguém faz nada sozinho, né, Nilson? Ninguém faz nada sozinho. Eu, graças a Deus, consegui fazer pequenas coisas, mas consegui fazer alguma coisa, mas devo muito aos meus amigos. Tá? Eu tenho que aqui engrandecer de uma maneira muito especial o Vendramini, não é porque ele está aqui, mas realmente uma pessoa fantástica. Ao Renato, um cara muito bacana, sensacional. Ao Luiz Ivan, mesmo com as limitações que ele tem hoje, com as limitações que ele teve, foram os nossos primeiros sócios. Devo muita obrigação a eles. Eles me ajudaram a cobrir as dificuldades que eu tive. E mesmo na Unimed, pessoas que... Joaquim, o Manuel, um cara fantástico. O Hiroshi, um cara que nós nos damos há muitos anos, está lá na diretoria, foi diretor junto comigo. E outras pessoas que lá passaram. Então, ninguém faz nada sozinho. Então, eu devo muito a eles, né? Também o agradecimento a eles. Bom, Adilson, eu queria aproveitar ainda, a nossa entrevista já está se estendendo, tem muito assunto, né? Primeiro eu queria te convidar para vir outras vezes aqui para a gente pensar temas específicos, né? Desses que a gente conversou aqui, quando a gente falou da Unimed. Como gerenciar fazendas. Isso, tudo isso e muito Isso eu não mais, sei, né? isso eu não sei. Eu vou aprender. Eu queria já te convidar para vir outras vezes aqui. Mas antes de terminar a nossa conversa de hoje, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você falou de muitos projetos, muitas coisas que estão andando por aí, né, que você participou, e hoje são muito importantes aqui. Eu queria saber se tem o que tem aí na tua cabeça de projeto para o futuro, porque eu penso que quem fez tudo isso até agora deve ter alguns projetos ainda engatilhados aí. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o que vem por aí. Bom, O chinelo tá na mão da Vera lá. bom, viu, Nilson? Realmente, assim, como eu te falei, eu tive a oportunidade de ser uma coisa que eu não citei aqui. Eu fui diretor da Central das Unicredes Paraná, Mato Grosso do Sul durante 12 anos também. Então isso me oportunizou a conhecer muita gente. Fui diretor da Federação das Unimedes como coordenador regional durante 24 anos. E isso me fez ver algumas coisas, como por exemplo o seguinte, o Bioparque, certo? O Hospital do Bioparque, que é a Unimed encampou, eu tive uma pequena participação nisso, mas vou dizer que eu pude ter uma pequena participação porque eu participei da decisão disso, eu consegui conversar com algumas singulares da região que se envolveram diretamente com relação a isso. Eu acho que esse vai ser um grande divisor de águas para a medicina não só de Toledo, como do oeste do Paraná. Né? Esse vai ser um hospital, não tenho a menor dúvida, que vai ser o melhor hospital que nós vamos ter em toda a nossa região, por duas razões, e eu estou envolvido com isso, certo? E eu estou preocupado que isso se concretize. E vou tentar dar a minha contribuição, por menor que seja, quero que isso se torne uma grande realidade. Porque nós estamos, graças a Deus, ficando mais experientes, né? Então nós temos que ter local, não quer dizer que a estrutura que a gente tem hoje é ruim, não é isso. Nós temos que ter uma estrutura muito melhor ainda, né? Para poder cuidar dos nossos pacientes, dos nossos filhos, da nossa família e para a gente ter um lugar para ser atendido de uma forma muito, vamos dizer assim, muito intensa, né? Com grande qualidade, com grande conforto. Então eu diria a você o seguinte, que hoje o meu grande foco é fazer com que o hospital, que o Bioparque, um pouquinho que eu puder ajudar, já me coloquei à disposição da federação, me coloquei à disposição da diretoria da Unimed, para poder fazer parte de alguma comissão, alguma coisa. Se eu puder, for convidado, vou ajudar nisso. Além disso, tem a minha vida pessoal que vou viver um pouquinho, né? Vou poder passear de vez em quando. O pessoal da Ucrânia ligou pedindo ajuda. Vou lá. Então, Semana beleza, que vem estou lá. Tá fechado. E aí conta aí como é que sabe o que é uma DR, né? Não sei se na tua casa tem, mano, em casa tem, né? Quando a patroa pega a gente pra falar assim por umas 3 horas, como é que é? Acontece lá na casa? Porque motivo tem, né? Você trabalha em 200 mil lugares, Rapaz, eu vou te contar uma coisa, minha mulher é maravilhosa, né? Então acho que ela tem uma capacidade de entendimento que poucas pessoas teriam.
Aliás, poucas pessoas têm, né? E muito, aliás, quase tudo que eu tenho eu devo a ela e aos meus filhos, porque ninguém faz nada, como eu falei, sozinho, mas principalmente ninguém faz nada se não tiver uma família estruturada. Ninguém é nada se não tiver uma família estruturada. Você pode fazer o que você quiser, você pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter poder, coisa roda, 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 se você não tiver o aconchego do seu lar, da sua família, você não é ninguém. Então eu digo que eu sou uma pessoa extremamente feliz por isso. Eu tenho uma família maravilhosa, tenho filhos maravilhosos, tenho uma mulher fantástica e eu devo muito do que eu sou a eles. Ah, não, peraí, mas agora fala um defeito teu, então, tio. Defeitos eu tenho muitos. Então, Defeitos, ainda bem, os né, defeitos tio? eu tenho todos. Pelo amor de Deus. Os defeitos eu tenho todos. Eu não falei dos meus defeitos porque todo mundo sabe, né? Esse a gente não precisa falar. A gente tem que procurar colocar as qualidades, que eu não tenho muitas. Um pouquinho eu falei só, né? Eu não tenho muitas qualidades. Mas estou dizendo o seguinte, os defeitos são todos meus, as qualidades são deles. Que bacana. Parabéns, poxa vida, parabéns pela trajetória. Eu acho que dá pra gente marcar várias vezes aí, né? Várias conversas. Não, é importante essa mesa redonda, eu acho que a gente discutindo assim, traz uma, fica mais... Inclusive o Dr. João Melindani vai marcar uma entrevista com a gente, nós vamos na cama redonda. Câmara redonda. É, muito eu legal. saiba, isso não é entrevista. Esse dia vai ser uma entrevista pessoal. Mas infelizmente não é o tipo de coisa que eu queria fazer, não, sabe? Não? Uma vez você Eu falou acho melhor convidar outro. Minhas preferências são outras. Bom, Adilson, então vamos agradecer a tua presença hoje aqui e na certeza que a gente vai continuar em algum outro dia conversando sobre vários assuntos que a gente não conseguiu esgotar aqui. Com certeza, eu acho que a gente não ia conseguir esgotar nem que ficasse até às 5 da manhã aqui, Não, mas como o fica, promete que ele sempre fica. fica. Eu trago uma ideia aqui, por exemplo, do Adilson e outros, tem muita gente aqui pode, principalmente a gente tem já uma experiência, trazer coisa, mostrar o que se deve fazer, o que, sabe, ter mais experiência. Então, discussão de certas, o que seria bom para Toledo. Hoje eu vejo o Adilson fala no hospital, eu frequento os hospitais, hoje tem muita gente trabalhando, né, com pouca eficiência, muito perdido. Então não se direciona as coisas para ter uma mobilidade maior, muita perda de tempo, muita perda de energia, de né? energia para você atender o paciente. Isso, a gente está resgatando a história aqui justamente porque a partir do Então, momento isso é que a uma gente coisa fizer que um a gente deve resgate da brigar história, e lutar. a gente quer entender com isso tudo que a gente pode Porque amanhã, fazer pro nós futuro, aqui né? mais velhos já estaremos deitando no hospital e queremos ser atendidos Não, a com gente- qualidade. Tá certo, e a gente precisa dessa experiência de vocês, né? Que viveram para a gente entender como a gente chegou aqui e o que a gente pode fazer aí com as experiências do passado para melhorar o futuro. Nilson, muito obrigado. Desculpem aí o alongado da coisa, mas muito obrigado aí pela oportunidade.